Você já imaginou um encontro tão inesperado que tudo ao seu redor parece conspirar para unir destinos? Imagine um templo chinês, onde a beleza da natureza se mistura com momentos de pura emoção. Em meio a um cenário encantador, as folhas alaranjadas de uma árvore misteriosa caem suavemente, enquanto um homem se dedica a observar uma flor com um olhar de admiração. Mas, num instante surpreendente, ao levantar os olhos, ele se depara com algo ainda mais marcante: uma jovem cuja presença faz seu rosto corar de imediato. A jovem, um pouco assustada por ser o centro de tanta atenção, se desculpa explicando que estava cansada de carregar água. Com simplicidade, ela revela que é uma honra encontrar o famoso líder guerreiro do Arco Vermelho, Zhang Ai Nino. Antes mesmo que ela possa continuar, o olhar atento de Zhang Ai nota o pesado balde que ela carrega e, sem esperar uma resposta, o pega com delicadeza, sugerindo que, da próxima vez, a água seja dividida em cargas menores para aliviar o esforço. Kulan, como se chamava, aceita a orientação com um sorriso tímido, enquanto o ambiente se enche de uma sensação de cuidado e compreensão mútua. Conforme caminham juntos, a conversa flui de forma leve e natural. Zhang Ai, ainda com um toque de timidez, pergunta o nome da jovem. Ela se apresenta como Kulan, estagiária atendente do salão do Xianhong, um papel que, antigamente, aproximava os auxiliares dos palácios e das majestades reais. Curiosamente, o nome dela significa uma orquídea que floresce no inverno. Ao ouvir essa revelação, o olhar de Zhang Ai se suaviza ainda mais, como se cada palavra acendesse um sentimento especial, embora o destino logo intervinha com novas surpresas. De repente, um som inesperado, semelhante ao barulho de um porco, interrompe a conversa, chamando a atenção de todos. Um imponente javali se encontrava em uma luta feroz contra um homem vestido de branco, que o desafiava chamando-o de pequeno demônio e relembrando um antigo rival. Sem hesitar, o javali investe com força, mas o homem de branco se mantém firme, levantando os punhos e encarando o ataque com uma coragem admirável. A batalha foi tão intensa e sangrenta que os detalhes se confundiram, deixando apenas a marca de um confronto memorável. Com o fim da luta, o homem de branco reconhece que seu oponente foi digno de respeito, mas logo percebe que um grupo de espectadores se aglomerava para assistir à cena. Desconfortável com a atenção repentina, ele se dirige a Zhang Ai, entre desculpas, explica que agiu de forma impulsiva ao caçar. Enquanto o dia se desenrolava, logo após o tumulto do javali, alguém comentou de forma bem descontraída, e até um pouco crítica, que o prota tinha sido um pouco maldoso caçando aquele java que, de mansinho, invadiu o palácio sob as ordens do ancião Baek-sen. Ao ouvir essa fala, Jeongu soltou um leve suspiro, meio duvidando da veracidade do ocorrido. Foi quando o garoto, com aquele tom meio impaciente, retrucou dizendo que ele deveria mostrar mais respeito ao Zhang Ai. Mas o tempo não estava ao seu favor, ou melhor, ele estava praticamente no pó, precisando cuidar daquele mesmo javali. Nesse meio tempo, o Zhang Ai, sem muita disposição para prolongar a conversa, mandou de forma breve: "Vai na frente, não posso perder tempo com isso." O garoto, tentando deixar claro que aquele momento era reservado para eles e para evitar que se transformasse num grande rumor ou tumulto, comentou que também levaria consigo o fato daquele momento privado. E não é que, só de ouvir isso, tanto ele quanto o outro começaram a corar. Parecia que os segredos estavam demais para serem escondidos. Então vou O dar um prota, fora daqui, tá percebendo ligado, meu tudo irmão? o que se passava, comentou baixinho que já sabia o que estava acontecendo e que, sinceramente, não havia necessidade de tanto segredo. Sem querer atrapalhar o clima, e também para não se envolver demais, o prota decidiu se retirar, deixando os dois com um misto de vergonha e aquela confusão que, inevitavelmente, deixou uma baita sujeira pelo chão. Pouco tempo depois, enquanto levava o corpo do javali para algum lugar, ele percebeu, observando as folhas que já tingiam o outono com seus tons quentes, que ali, naquele breve encontro, havia algo especial. Ele comentou consigo mesmo que, por um breve instante, viu os dois juntos e que, de alguma forma, eles formavam uma combinação perfeita. Afinal, ele lembrava que o líder guerreiro do Arco Vermelho, Zhang Ai, havia conhecido a heroína Kulan, e desde aquele encontro, os sentimentos começaram a se formar. Kulan, com sua personalidade forte e sempre atenta, nunca passava despercebida, mesmo cercada por uma multidão de homens bonitos. Chegou até a conquistar o posto de donzela celestial, governando com firmeza e graça o palácio. Era, sem dúvida, o enredo de um romance de fantasia, aquele mesmo que muitos chamam de Canção do Dragão Celestial. O prota, mesmo com seu jeito simples, não podia negar que Zhang Ai possuía uma beleza inegável, embora, de alguma forma, sempre acabasse ficando como o segundo protagonista masculino. Afinal, não é fácil competir com um príncipe herdeiro.
Já se passaram 10 anos desde aqueles primeiros e intensos momentos. Durante esse tempo, o Prota esteve imerso nesse novo mundo, tão cheio de regras, batalhas e desafios, que nem sobrou espaço para pensar em romance ou qualquer outra distração sentimental. Foi então que, em meio a uma rotina corrida, um velhinho se aproximou dele, preocupado, perguntando se ele estava machucado, afinal, o rapaz ainda exibia marcas de sangue por todo o corpo. Não se preocupe, senhor, disse o Prota com a calma que os anos lhe deram, esse sangue não é meu. Já cuidei do javali que andava perambulando por aqui. Peça aos guardas que anotem o ocorrido, mas lembre-se, não conte que fui eu quem o matou. O ancião apenas assentiu, e o Prota, agradecido, começou a levar o javali para dentro do palácio. O velho ainda lhe aconselhou, de forma simples, que não se esquecesse de tomar um banho assim que terminasse de cuidar do animal. Naquele momento, o local onde o Prota se encontrava era o Baek Seong-gung, ou, traduzindo livremente, o Palácio do Sábio Branco, lar dos taoístas, conhecidos como Baek Seong, que se dedicavam aos mistérios espirituais do palácio. Dentro dessa rotina, o Prota cumpria seu papel de oficial marcial, auxiliando o ancião Baek Seong, possivelmente o mesmo velhinho que o acabará de abordar. Depois de cortar um pouco do javali, o Prota não escondeu um sorriso satisfeito. Ele comentou que aquela sensação de receber uma recompensa tão boa, mesmo depois de um trabalho árduo, era indescritível. Foi nesse instante que, de repente, ele sentiu uma presença por trás de si. Suas mãos começaram a tremer levemente ao se perguntar se não seria ele o único designado àquelas tarefas na cozinha naquele dia. Mas, ao se virar, viu que a pessoa que se aproximava era ninguém menos que sua irmã. O alívio foi imediato. Kulan, sempre cuidadosa, já se adiantava para perguntar se ele estava bem, como estavam as feridas, ela inclusive trazia uma pomada especial, cuidadosamente preparada pela empregada-chefe. Está tudo bem? Suas feridas parecem precisar de cuidados mais atentos, ela insistia, demonstrando preocupação genuína. O Prota, com um sorriso cansado, respondeu que estava bem, mas ainda assim ressaltou a importância de um bom banho após tanto esforço. Entre risos e comentários, Kulan brincou, perguntando se não seria arriscado para uma concubina andar desavisada por Baek Seong-gung, afinal, ela sabia muito bem como as regras do palácio eram rígidas. Mesmo assim, o Prota aconselhou-a a ter cuidado, lembrando que ela mesma tinha explicado para os outros que estava apenas cumprindo uma pequena tarefa. Nesse meio tempo, o Prota, ao caminhar pelos corredores e enquanto lembrava dos velhos tempos, voltou seus pensamentos para suas origens. O clã de onde ele e Kulan vieram se chamava Hai Yong-seel, um nome tão inusitado que fazia qualquer um se perguntar se aqueles nomes não tinham sido inventados para confundir mesmo. Mas, infelizmente, o clã não durou muito tempo. A suspeita de traição os marcou desde cedo. A memória era dolorosa. Kulan tinha apenas 7 anos quando presenciou, com os olhos arregalados, a execução dos membros do seu próprio clã. Naquele dia, com a pequena mão agarrada com força à de alguém que a protegia, ela conseguiu fugir daquela cena trágica. Essa memória, que se misturava à dureza dos tempos que se seguiram, fazia parte de um passado que moldara a coragem e a determinação dela, qualidades indispensáveis para ser a protagonista de uma verdadeira fantasia romântica. O Prota confirmou que, se algo acontecesse, ele deveria avisá-la. Imediatamente, Kulan questionou se havia algo de errado, insinuando, de forma bem descontraída, se ele estaria interessado em algum tipo de romance. Mas o Prota deixou claro que não se interessava por esse tipo de envolvimento, o que deixou Kulan decepcionada. Ela comentou que seu irmão tinha uma alma de velho. Aproveitando o assunto e sem deixar a conversa esfriar, ela brincou que, na verdade, era ela quem deveria se preocupar com seu próprio romance, afinal, a pessoa com quem ela havia conversado anteriormente era o líder guerreiro do Arco Vermelho. Ela chegou a afirmar que não havia nada entre ela e o Zhang Ai, embora, internamente, o Prota soubesse que ela estava, de fato, querendo dizer o oposto. E, não demoraria muito para que o príncipe herdeiro se apaixonasse por ela também. Aproveitando a presença de Kulan, o Prota perguntou, meio sem jeito, se por acaso ela também não queria comer. Ela respondeu que até queria, mas que havia inventado uma desculpa para evitá-lo, precisando voltar rapidamente. Ainda, ela comentou que o Zhang Ai desejava conhecê-lo e que ele deveria ir para o Arco Vermelho ao nascer do sol no dia seguinte. Surpreso, o Prota perguntou o motivo, e Kulan respondeu que não sabia ao certo, mas que provavelmente era porque o líder guerreiro havia ficado curioso com ele. Isso deixou o Prota um pouco decepcionado, pois sentia que, sem querer, havia chamado atenção.
E, com a informação passada, Kulan já se despedia, deixando-o com o pensamento de que, de todas as pessoas, logo o líder guerreiro Zhang Ai viria chamá-lo, algo que ele não queria, para evitar se envolver em assuntos complicados. Com esses pensamentos rodando em sua cabeça e sentindo a fome apertar, o prota decidiu deixar de lado tais inquietações e focar apenas em sua sopa. No dia seguinte, John Hai se aproximou do prota e perguntou o que o havia deixado tão assustado, insinuando se ele teria interesse em se juntar ao Arco Vermelho, já que, caso quisesse, uma vaga poderia ser arranjada para ele. O prota, confuso com o ritmo acelerado dos acontecimentos, mal conseguia entender o rumo dos eventos. Para se situar melhor, é preciso voltar algumas horas. Foi quando o prota chegou ao Arco Vermelho, declarando ser Taipon, um guerreiro estagiário de Baekseong-gung, pois havia ouvido que o líder guerreiro Zhang Ai estava à sua procura. Naquele momento, o guarda, que quase não conseguia ouvir devido aos gritos intensos que o prota emanava para demonstrar seu espírito poderoso e seu respeito, pediu que ele aguardasse enquanto o homem responsável ia confirmar a informação. O prota refletiu que aquele show de gritos era sua maneira de afirmar, com toda a força de sua voz, que ele era educado e determinado, independentemente do local em que se encontrasse. Então, o guarda informou que ele poderia entrar, e enquanto o prota adentrava o recinto, desejava internamente que o assunto não se transformasse em nada sério. Chegando lá, John Hai declarou que o prota havia derrotado um javali enorme sem sofrer ferimentos graves, e pelo que parecia, possuía uma força impressionante. Por isso, questionou se ele treinava regularmente. O prota respondeu que, mesmo sendo apenas um estagiário, se ele afirmava ser um guerreiro do palácio, era claro que precisava treinar todos os dias. Zhang Ai comentou, com um tom que lembrava as palavras de um livro didático, que essa postura era exemplar. Entretanto, no Arco Vermelho, valorizava-se a substância muito mais do que a aparência, e por isso ele queria ouvir a verdade do prota. Assim, o prota explicou que sua força era fruto de uma habilidade adquirida, e não algo com que ele havia nascido. Ele contou que, quando tinha cerca de 7 anos, quase morreu de febre divina. Contudo, após sobreviver àquela experiência, ele se tornou mais forte. Esse fenômeno, a febre divina, consistia num processo de absorção de energia divina. Se a pessoa conseguisse sobreviver, ganharia habilidades extraordinárias. Era considerado o julgamento mais doloroso entre os 3 impostos pelas calamidades, conhecido como Sanja Sirium, e aqueles que passavam por ele suportavam dores agonizantes sozinhos. Mas, como ele mesmo havia dito, se sobrevivessem, ganhariam um poder muito além do que um humano comum poderia imaginar. Havia até um rumor de que sobreviver à febre divina significava ter sido escolhido pelo Imperador Celestial. Diante disso, Zhang Ai achou um desperdício ver o prota preso em Baekseong-gung, pois com a força que ele demonstrava, poderia se juntar ao Arco Vermelho e alcançar patamares muito maiores. Para ser um verdadeiro guerreiro de renome, seria necessário combinar não só o poder, mas também sabedoria, virtude e força física. Afinal, ter apenas o poder não bastava para que ele se tornasse ainda maior do que já era. Rota era pelo menos consciente dos próprios limites, só que internamente ele só estava falando aquilo para não arrumar problema e queria sair dali o mais rápido possível. Só que o John H declarou que esse era um talento bastante raro para um guerreiro, por isso, se o prota quisesse, ele abriria uma vaga para ele no Arco Vermelho. E foi assim que a gente chegou na situação atual, onde o John Hai estava perguntando por que o prota estava tão assustado. Diante disso, o prota não sabia o que queria responder, né? Então ele ficou pensando um tempinho e declarou que agradecia a oferta. Contudo, ele era do clã H-Gon Seol e estava ali simplesmente pela misericórdia da donzela celestial, então por isso ele não poderia entrar no Arco Vermelho. E o Zhang Ai apenas falou para o prota ficar quieto, comentando que ele era muito bom em dar desculpas. Outra coisa, ele já tinha dito que o Arco Vermelho valorizava a ação acima das aparências, por isso, se o prota tinha algum motivo que não queria falar, ele poderia falar tranquilamente, não ia acontecer nada com ele. O prota começou a dizer que não era exatamente uma razão muito nobre, e que o lema dele sempre fora fazer o trabalho que mais pagava para ele. Ouvindo isso, os dois ficaram em silêncio por um tempo, e então o John Ai caiu na gargalhada, declarando que finalmente tinha entendido quem era o prota. Bom, na realidade, isso era o mínimo de se esperar. Só porque o prota era um guerreiro do palácio não significava que ele não pudesse ser um pouco inteligente. Ele concordava que sim, o prota realmente não era uma boa pessoa para o Arco Vermelho. Só que, como o prota estava empunhando uma espada, o John Ai quis ver como é que ele conseguia manejá-la.
O prota começou a dizer que, na realidade, aquilo ali só fazia parte do seu uniforme, que ele nem sabia como utilizá-la. Mas, olhando como o prota segurava a espada, o John Guai perguntou: por que você está mentindo? E assim o prota apenas mostrou sua katana, e o Zhang Ai, olhando para a lâmina, notou que ela estava em um ótimo estado. Pelo que ele se lembrava, a arma de um guerreiro reflete a sua habilidade. Por isso, ele tinha certeza de que o prota, pelo menos, sabia manejá-la. De qualquer forma, ele quis mudar um pouco de assunto, comentando sobre aquela empregada que eles tinham visto antes, e o prota rapidamente entendeu onde que ele queria chegar. Só que o Zhang Ai começou a dizer que aquilo foi só uma coincidência de eles terem se encontrado, e o prota declarou que sim, era realmente uma coincidência que simplesmente mudou o destino de uma pessoa. Daí, eles começaram uma conversa, com o Zhang Ai e o prota dizendo que aquilo era mentira, blá blá blá. Mas à noite, enquanto olhavam para a linda noite de céu estrelado, o John Ai refletiu que, por apenas um breve momento, a maneira com que o prota segurou a sua espada era bem diferente de um artista marcial típico. Era uma característica encontrada naqueles que manuseavam espadas pesadas, adadas de ferro negra por anos. E não só isso, o prota utilizou uma pegada de novato para tentar esconder a sua real habilidade, só que os olhos dele não enganavam ninguém. Percebendo isso, o Zhang Ai declarou que o prota acabou escondendo algo dentro do palácio. Agora, já do lado do prota, nós vemos uma nova garota. Ela estava perguntando ao prota se ele tinha pegado um javali, porque, se sim, eles iriam fazer um ru, alguma coisa assim. Ah, o nome dessa garota é Ion. Só que, eu acho que não ia dar tempo, né? Porque eles já estavam comendo a carne do javali, o que claramente deixou a garota muito pistola, pois ela acabou chegando tarde demais. Então, o prota falou para ela esquecer o tal do rio Gurui, não sei o que, e que ela deveria aproveitar que a sopa de porco estava quente e comer logo. Só que aí Ion ficou muito pistola, porque tudo que eles pegavam era transformado em sopa, e ela falou para os anciãos do Nagan dizerem alguma coisa ao prota. Ele era o sábio branco, lá que eu tinha explicado no comecinho da história, e o nome dele está sendo dito aqui que é Eli Luns, daí, eu queria saber de onde que saiu esse Nagan, mas tudo bem. Porém, o velhote apenas falou para o prota que ele colocou muito sal dessa vez. É assim, a garota só desistiu de discutir com eles, e ele também falou para o prota dar uma olhada na ala defensiva, perto dos quartos das concubinas, e se o prota não quisesse sozinho, ele poderia levar e até rir com ele mesmo, é o prota, né? Que já não queria trabalhar, falou que se fosse uma questão de formação seria melhor o próprio ancião ir lá cuidar disso, né? E o Naan declarou que ele tinha alguém que ele precisa validar, então ele não poderia fazer isso. Considerando a condição da lei de Sugbe, o prota seria mais útil do que ele, e o prota, entendendo o porquê, concordava. O Nagan apenas declarou que o prota iria descobrir quando chegasse ao Shondongung. Eu tô falando para vocês, esses nomes são tudo estranho. Misericórdia, minha dicção já falhou umas 3, 4 vezes, já. Nossa! E bom, lá no tal do Shon, não sei o que lá, o nome que eu acabei de falar lá atrás ou pelo menos tentei, as Kumbin estavam tremendo com medo de algo, e uma voz sutil e rouca estava pedindo para que elas a matassem enquanto iam para a casa das concubinas. A Onri comentou que se aquela servente, a Se, Lan, tivesse no quarto das concubinas ela ficaria feliz, e o prota respondeu que não sabia, talvez ela não ficasse tão feliz assim. Aí a Onri declarou que a doença da lei de Suki-Be estava relacionada de alguma forma à formação de proteção, e nesse momento o prota começou a refletir que essa situação o incomodava, porque se é um problema relacionado com a forma que estava piorando a condição da lei de Sugbe, então o ancião Nagan deveria ir pessoalmente até ali. Contudo, porque ele enviou logo o prota, que é um mero estagiário. Depois de fazer a verificação na formação, o prota falou que ela estava muito bem, por isso ele tinha certeza que a doença da lei de Sugbe não tem nada a ver com a formação, E a forma que o prota averiguou ali foi um quadro que está conectado com outros talismãs nos quartos das concubinas, porque se ele fosse em cada quarto de concubina ele estava lascado. Aí a Egada comentou que, vindo de um guerreiro da Baek Seongung, que literalmente são os caras que mexem com os espíritos, isso deveria ser verdade. O prota perguntou: quão doente a Lady Suki está? E a empregada respondeu que toda noite ela ficava toque, então, como ela era uma simples empregada ali, ela só ouvia as coisas indiretamente, mas ela ouviu recentemente das empregadas do Shondongun que o rosto da Lady Sugbei estava ficando mais escuro a cada dia. Diante disso, o prota comentou que, pelo menos agora, ele iria verificar o estado da Lady Sugbei antes de ir embora.
Chegando no tal do Shondondun, lá, esse nome é muito grande, velho, tomar banho, eu vou chamar só de Shondun daqui pra frente. O prota se apresentou, declarando que veio sob as ordens do ancião Naam para verificar o estado da lei de Sugbe, e assim o prota foi recebido pela principal empregada do Shondundun. O nome da empregada ali é Ruin, e ela já tinha sido informada sobre o prota. Enquanto ia para o quarto da Sugbe, o prota questionou o que o médico tinha dito, e a Ruin apenas declarou que o prota entenderia a situação quando visse por si mesmo. Internamente, o prota refletia que já fazia algum tempo que o médico não aparecia ali, e isso era estranho, porque pelo que ele ouviu agora há pouco, toda noite ela ficava pior. Enquanto chegava no quarto da Sugbe, as outras concubinas já estavam falando. O prota tá ali para ver a lei de Sugbe e ele usa a espada, então provavelmente ele é um guerreiro. Só que, enquanto caminhava, o prota notou que tinha algo muito errado, porque quanto mais perto ele chegava dos quartos centrais onde a Lady Suki estava descansando, mais assustador e silencioso o lugar se tornava, o que é bem estranho, pois ali deveria ter empregadas constantemente para cuidar dela. Quando ele chegou, a Ruin declarou para o prota que ele deveria abrir a porta interna, pois a Lady Sugbe provavelmente estava deitada na cama. Vendo que ela parou ali, o prota perguntou se a Ruin não ia junto com ele nessa empreitada. A Onri falou para o prota que ele ia entrar primeiro. Só que, no momento em que eles iriam abrir a porta, uma garota apareceu, declarando que eles não poderiam entrar. Ela se apresentou como aprendiz da Shondon e começou a dizer que isso poderia ser muito rude, contudo implorava para os dois que simplesmente fossem embora. Mas, do nada, outras duas garotas puxaram a garotinha, dizendo que ela estava dificultando as coisas para o guerreiro, afinal, ele estava ali apenas para verificar a situação. A aprendiz então começou a dizer algo sobre a espada que o prota estava usando, meio que dizendo para ele não utilizá-la e pedindo que o prota tivesse misericórdia da lei de Sugbe. Diante de todas essas declarações, o prota declarou para Yeon-R que tinha um mau pressentimento sobre aquilo, e que ela deveria voltar. Só que é óbvio que a Yeon-R não aceitou, porque se ela voltasse agora, provavelmente o ancião desceria a catracada nela. No instante em que eles abriram a porta, um fedor insuportável veio para o nariz deles, o quarto estava totalmente sujo, e a Lady Sugbe estava igualmente fedida. O prota declarou que aquela situação era muito anormal, porque tinha um monte de empregados no Shondon, e ainda assim o que elas estiveram fazendo enquanto alguém acabava naquela condição ali. No momento em que a Lady Suki olhou para o prota, umas vozes estranhas, juntamente com umas mãos, começaram a dizer que doía muito, que ela não tinha força no seu corpo e que era muito doloroso, e por isso ela pedia que a matassem, já que não queria sofrer. Diante disso, o prota rapidamente notou que era uma técnica proibida que manipulava a mente de uma pessoa, e por um breve momento a voz ficou ainda mais forte, pedindo para o prota matá-la. Mas, antes que o prota fizesse alguma cagada, ele acabou mordendo seu lábio. E essa, na verdade, foi uma técnica entre aspas que o próprio ancião Naga ensinou o prota. Olhando para suas mãos, ele nem tinha notado que a Lady Sugbe estava alcançando instintivamente a espada. Quando o prota se perguntou o que estava acontecendo com a Lady Sugbe, ele notou que era a febre divina, por isso o ancião tinha dito que o prota lidaria melhor com aquela situação do que ele. Só que, nesse instante, a Yeon-R começou a puxar a espada do prota, declarando que finalmente tinha entrado uma lâmina, e o prota teve que dar um jeito de pará-la, senão provavelmente eles iam se lascar muito. A Yeon-R entrou num transe, declarando que eles precisavam matá-la, pois isso era o melhor a fazer, e diante disso o prota notou que ela com certeza não ia voltar. Um tempo depois, já do lado de fora, o prota levou a Yeon-R até ali. A coitada estava vomitando bastante e reclamando que quase matou a Lady Sugbe, e o prota declarou que entendia o que ela estava sentindo. A Onri agradeceu o prota, e a Eu também declarou que a vida dela parecia estar passando diante dos seus olhos e que ela teve pesadelos terríveis. O prota perguntou que tipo de pesadelo, e aí a Onri declarou que era sobre uma sopa com 1 tonelada de butos de carnes cozidas. Resumindo, ela teve pesadelo com sopa de qualquer forma. Depois dessa declaração, o prota notou que a Yeon-R já tinha voltado ao normal, só que, virando a sua atenção para as empregadas, elas já começaram a tremer de medo. O prota perguntou para Ruin por que ela não tinha confiscado a espada dele antes de entrar, ou se, por acaso, ela estava tentando usar eles para matar a Lady Sugbe. Falando na febre divina, o prota teve até um flashback em que a Cullen estava dizendo para o prota que ele tinha que sobreviver, não importa o que, mesmo que a chance seja de 1 em 100.000. E mesmo que lutar contra isso pareça insignificante, ele jamais deveria desistir da sua vida.
Ele iria conseguir sobreviver, e não podia duvidar disso. Agora, voltando para o presente, a Onri questionava o que o Prota estava falando, perguntando como as empregadas podiam fazer aquilo. Entretanto, a Hwin declarou com voz embargada que elas haviam cometido um pecado imperdoável. Ao ouvir isso, até as outras empregadas, ou seria das concubinas, eu não sei ao certo, ficaram em completo silêncio. Aí a Onri, sem conseguir conter a indignação, perguntou: como vocês tiveram coragem de fazer isso? Hwin, com os olhos fixos no chão, respondeu: nós pensamos que era o certo a se fazer, afinal, desde o dia em que a Lady Succubi assumiu o seu cargo, não houve um único dia em que não nos importássemos com ela. Além disso, tínhamos orgulho de servir ao Shondun e nos dedicávamos de corpo e alma a ela. Mas, quando descobrimos que a Lady Succubi tinha febre divina, nós nos desesperamos. Tentamos de tudo para salvá-la, mas sua condição só piorava ao longo de 2 temporadas, até que ela própria chegou ao ponto de pedir que nós acabássemos com sua vida. Há 5 dias, ela até começou a usar aquele feitiço para tentar se matar. Então, vocês não resolveram isso sozinhas? Questionou a Onri, incrédula. Hwin respondeu: tentamos envolver o Baek Songdun, você sabe, o lugar dos sábios brancos, afinal, somos os favoritos do ancião Nigan. Se fizéssemos aquilo, o próprio ancião testemunharia que não conseguimos resistir ao feitiço da Lady Suki. Diante disso, a Onri já estava exausta e irritada. Vocês deveriam ter resolvido isso por conta própria. Vocês precisam denunciar isso ao palácio imediatamente, porque se essa situação continuar, os problemas só vão aumentar. Depois de pensar um tempo, o Prota simplesmente declarou: eu perdoo vocês. Isso bugou a cabeça de todos, e eu ri, porque era impossível. Ele acabará de dizer aquilo há pouco, e as empregadas não precisavam da nossa ajuda para matar a Lady Succubi, tudo o que precisavam era relatar a febre divina aos funcionários do palácio. Mas, mesmo diante de toda essa situação, elas continuaram fingindo que era apenas uma simples doença, escondendo a verdade sobre a febre divina. E isso fazia sentido, já que, pelo que o Prota lembrava, os funcionários do palácio só se importavam com o príncipe herdeiro. A Lady Succubi, inclusive, tinha entrado no palácio acompanhada da princesa herdeira. Porém, como ela contraiu a febre divina e só recentemente assumiu sua posição como princesa herdeira, isso era visto como um defeito inaceitável para uma princesa. Portanto, mesmo que tentassem pedir ajuda ao palácio, eles não iriam ajudar. Antes que o príncipe herdeiro se comprometesse com alguém, eles planejavam substituí-la por uma nova Succubi, já que pegar a febre divina era praticamente uma sentença de morte. Alguém como a Hwin perceberia isso a 1 milha de distância, e foi por isso que ela manteve a doença da Lady Succubi em segredo. Mas veja bem, uma doença, nem mesmo a febre divina, não destrói somente o paciente. A longa e prolongada doença da Lady Succubi estava lentamente matando o Shondun. Para quem não sabe, Shondun não é uma pessoa, estou falando assim porque o nome é muito estranho. E o Prota declarou que era por isso que ela entendia o que estava passando, já que ela suportou tanto e levou tudo isso em consideração. Por esse motivo, o Prota não iria reportar a verdade ao palácio. Então, a Hwin declarou que tinha tentado fazer o Prota se tornar um assassino, e o próprio Prota concordou, afirmando que ela ainda teria que pagar por isso. Mas havia algo que ele ainda queria perguntar a ela. Contudo, como a situação era urgente, ele resolveu deixar isso para depois. Ele apenas pediu a Hwin que os ajudasse a salvar a Lady Succubi. Falando nela, ele contou que a pobre senhora estava sofrendo muito no quarto. Assim que viu a espada do Prota jogada no chão, tentou se arrastar até ela, mas, no meio do caminho, acabou se olhando no espelho e passou a pensar que, supostamente, era para ela se tornar a flor mais bela de Shondun e viver uma vida cheia de esplendor e brilho. Só que, em vez disso, ela se tornou um rato de esgoto sujo que fede. Ao invés de lutar contra algo assim, ela preferiria morrer. Mas, antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o Prota apareceu. Por um breve momento, os dois ficaram se observando, e o Prota, assustado, rapidamente puxou a faca antes que ela fizesse cagada. Olhando para o Prota, a Succubi declarou que aquilo era bom, pois ela precisava de alguém para empurrar a espada no meio do seu peito. Então, ela usou aquele feitiço para fazer o Prota tentar matá-la. Quando o Prota sacou a faca, a Succubi já estava aceitando sua morte. Só que, na verdade, o Prota acabou esfaqueando a própria perna. Então, ele declarou que precisava ter determinação, grito, paixão e força, afinal, ele era um homem de verdade. Daí, ele começou a falar um monte de coisa, como aqueles ditados chineses muito estranhos, basicamente dizendo a Suki para não se preocupar,
porque, com sua determinação e coragem, não há nada neste mundo que eles não possam superar. Tirando um pedaço da manga do seu braço, o prota declarou que também havia sofrido de febre divina, e que aquela mancha estranha no seu braço era um sinal deixado por aqueles que suportaram essa prova. Eu sei o quão doloroso é, disse ele, e mesmo que a chance seja de 1 em 100.000, você nunca, jamais, deve parar de lutar para sobreviver. Desistir da vida nunca é uma opção. Você tem que sobreviver, afinal, você é a senhora de Shondun, e um dia liderará esse palácio como mestre das artes taoístas. Asuki, então, questionou. Como é que você sabe disso? E o prota respondeu, com uma convicção que vinha da alma. Porque eu acredito. Mas Asuki já tinha ouvido essas mesmas palavras tantas vezes que elas perderam o significado. Contudo, vindo da sua boca, ela começou a ouvir de forma diferente, e, pela primeira vez, sentiu que realmente podia sobreviver. Agora, do lado da Ruen, ela estava desesperada, refletindo que precisava de um conselho de alguém que já cuidara de um paciente com febre divina, afinal, só havia uma pessoa no palácio inteiro com essa experiência. Prota foi ver sua irmã e ela respondeu que tinha alimentado com elixir de refinamento e com um medicamento revitalizante, e, em vez de água, ela acabou bebendo a água da fonte imortal, o único medicamento que fez algum efeito. A Sam perguntou, então, se por acaso a senhorita Sugbei estava sofrendo alguma febre. Internamente, o prota acreditava na irmã dele, e, assim, pôde contar esse segredo, respondendo que provavelmente sim. O prota continuou dizendo que, a julgar pelo nível avançado das artes de confusão usadas, a provação dela já deveria ter terminado e estava mais do que na cara que ela iria conseguir. O problema é que a arte da confusão que ela estava utilizando estava fora de controle, declarou ele, e a Sam acrescentou que o prota também lutou sob o mesmo peso que ela. De qualquer forma, não seria tão fácil ajudar a Sugbei. Mas, simplesmente do nada, a Kulan puxou o braço do prota e notou que ele estava todo cortado, o que rapidamente deixou a Kulan muito chocada, pois, pelo que o prota tinha dito, ele não ficaria em perigo, e olha como ele tá ali. O prota declarou, então, que ela não precisava se preocupar com isso, afirmando que uma tigela de sopa quente e alguns remédios do ancião Maan, junto com uma boa noite de sono, já resolveriam todo o problema. Entretanto, a Kulan respondeu que as feridas físicas poderiam curar, mas, por causa da arte da confusão, o prota estava, de certa forma, ferindo o seu espírito. Só que o prota rebateu dizendo que as empregadas do palácio Shandong já estavam chegando ao limite, e que não havia muito o que ele pudesse fazer. Mesmo assim, a Kulan continuava preocupada com o prota. Um tempo depois, do lado das empregadas, ou das concubinas, não se sabe ao certo, todas elas passaram a pensar que a senhorita Sugbei precisava sobreviver, mesmo que as chances fossem baixas, ela nunca deveria parar de lutar. Daí, elas começaram a pensar a mesma coisa que dissera pro prota quando ele estava doente. Desistir não é uma opção, pois a vida é mais importante. Por essa razão, ela insistia que a Sugbei não devia desistir da luta, e que jamais deveria duvidar disso. Então, em um certo dia, o Plata perguntou a Sugbei se ela gostava de sopa, tipo, uma tigela de caldo picante, enquanto ela tomava um gole de chá. Para o prota, aquilo era a vida. Porém, a Onri, sempre sensível, até se incomodava com isso. Coitada da Sugbei, estava só o pó da rabiola. O prota contava umas histórias tão longas que ela chegou a questionar. Por que é que o prota tá indo tão longe por mim? Internamente, o prota refletiu que precisar de razão para ajudar uma pessoa ferida e calcular ganhos de antemão era coisa de mente pequena, e, por isso, declarou que é isso que um verdadeiro homem faz. A Sugbei achou a resposta dele bem estranha, chegando a dizer que, na verdade, o prota era um homem idiota. Já à noite, enquanto o prota estava indo embora, um guarda notou que ele estava sangrando para uma pega e questionou. O que diabos aconteceu lá dentro? O prota, sem jeito, simplesmente declarou que havia caído. Pô, ele deveria ter pensado numa desculpa melhor, né? Meu Deus, caiu e ficou daquele jeito ali. Bom, o prota fez aquilo porque eles tinham que manter em segredo a febre da Sugbei, e, como ele fez tudo o que pôde, a única coisa que faltava era informar o ancião Maan. Nesse instante, o prota começou a cambalear tanto que teve que se sentar numa pedra. Foi quando a Kulan apareceu, dizendo que já tinha avisado que aquilo ia acontecer. Ela começou a averiguar as feridas do prota, declarando que ele tinha passado do limite. O prota pediu para que ela não ficasse saindo toda vez lá do lugar das concubinas, porque senão ia dar mais problema. A Kulan respondeu que, se o prota não quisesse que ela fizesse isso, ele simplesmente deveria deixar de se preocupar, mas, no fundo, ela sabia que ele jamais ignoraria o sofrimento da Sugbei.
É como se o Prota simplesmente entregasse os remédios para ela, já estivesse tudo certo. Só que não, o Prota insistia em ficar ali e elas acabavam se machucando, e ele também saía ferido no final. O Prota respondeu, então, que aqueles que parecem tão desesperados para morrer são exatamente os que mais precisam de uma razão para viver. Nesse momento, ele perguntou a Cullen se ela se lembrava de quando ele sofreu da febre divina. Todas as noites, ela se sentava ao seu lado enquanto ele se contorcia de dor, e, sempre, ela contava uma história. Às vezes, ela falava sobre terras distantes que ele nunca tinha ouvido falar. Outro dia, ela descrevia, de forma linda, as flores à beira da estrada, e outras conversas que não tinham nada a ver com nada. Mas o simples fato de ela ter tantas coisas para contar deixava o Prota muito feliz. Havia outras histórias tão estranhas que não dava para entender nada, mas, aparentemente, funcionavam, porque a Cullen ficou muito envergonhada. O que o Prota queria dizer era que, para Cullen, aquilo podia até não ter sentido, mas, por experiência, às vezes não é preciso muito para que alguém sinta vontade de ficar um pouco mais, como ver uma pequena flor se abrindo, provar uma comida deliciosa ou olhar para um céu tão lindo que tira o fôlego. Pode parecer besteira, mas, para alguém perdido, aquilo faz todo sentido. No outro dia, quando os passarinhos começaram a cantar e o dia surgiu, a Sugbe finalmente acordou. Como ela não podia ficar deitada para sempre, tentou se levantar, mas seu corpo ainda não estava forte. Ela acabou caindo, porém, depois de reunir suas forças, conseguiu sair correndo do quarto, assustando bastante as empregadas que estavam do lado de fora. Um tempo depois, a Ruin apareceu chamando pela senhorita Sugbe, e a primeira coisa que ela declarou ao se levantar foi que estava com muita fome. Enquanto chorava, a Ruin a abraçou, dizendo que, se houvesse algo que ela quisesse comer, faria o possível para preparar. Neste momento, a Sugbe declarou que queria algo, mais especificamente, uma sopa. E é isso, Mukeios. Terminamos hoje por aqui. Essa aqui foi uma obra nova que eu trouxe pro canal e que achei bem interessante. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.